Quero que vocês me digam se agora melhorou alguma coisa, tá? Se o ruído tiver melhorado, a gente já tem um caminho e a gente já pode prosseguir, tá? Eu acho que o ruído vai começar a sumir agora. Caroline tá dando um tchauzinho aí, Michele colocou aqui, ó, que melhorou, Lorena melhorou, beleza? Então tá bom, sejam todas bem-vindas então. Se agora me ouvem bem, me veem bem, é sinal de que está tudo sendo resolvido e nós podemos prosseguir, beleza? Bom, como de costume, eu quero dar as boas-vindas para a galera nova que está chegando aí, né? A gente vai alcançando cada vez mais mulheres aí e fico muito feliz, obviamente, de estar chegando cada vez mais pessoas, de vocês estarem trazendo cada vez mais mulheres para essa humilde página e dizer que nós estamos, obviamente, modificando o nosso funcionamento para esse ano. Temos um local novo para as lives, temos uma organização nova, um novo cronograma e uma nova maneira de abordar os assuntos. Antigamente, né, até dezembro do ano passado, eu pegava um tema geral e falava sobre ele ininterruptamente, 1 hora aqui direto. Agora, vamos tentar abordar as coisas de maneira mais objetiva, tá? De maneira que vocês possam compreender mais os conceitos de maneira mais rápida, beleza? Então nós vamos pegar os temas que são de interesse de vocês, de tudo aquilo que nós aprendemos ano passado, de tudo aquilo que foi solicitado ano passado, e vamos trazer esses temas à tona, abordando dúvidas específicas que mais se repetem e que são de maior interesse prático. Nós não vamos debater tanto sobre assuntos teóricos e ficar filosofando sobre os temas em saúde da mulher aqui, mas vamos falar mais de uma maneira objetiva e prática, direcionada para o que isso interfere no seu dia a dia sobre o tema tal, que no caso hoje é corrimento. Como eu anunciei nos stories essa semana, hoje tem porqueira na sua tela. É claro que isso foi uma brincadeira, né? Uma maneira mais descontraída de tratar esse tema, que é na grande maioria das vezes desconfortável para a maioria das mulheres falarem, tá? Por quê? Porque a gente tem esse péssimo hábito, isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, a gente tem esse péssimo hábito de tratar a vagina como uma coisa suja, a vulva, que é a genitália externa, como uma coisa suja, né? E o odor característico da vulva, da vagina, como uma coisa igualmente suja. Isso gera um complexo que muitas vezes se arrasta por décadas e décadas e décadas da vida da mulher. Hoje nós vamos desmitificar alguns conceitos em relação a esse hábito de higiene da vagina e entender algumas dicas importantes, né? Vamos observar algumas dicas importantes de coisas que você pode modificar no seu dia a dia e que podem interferir de maneira não invasiva ou de maneira mais imediata, sem precisar de remédio, para melhorar a sua convivência com a sua pepeca, tá? Pois bem, então vamos aos fatos e para começar, eu não posso começar essa live sem resgatar de fato alguns conceitos que são muito importantes para abordar o tema do corrimento e quando ele se torna patológico, quando ele se torna uma doença. Pois bem, como vocês bem sabem, e nós já cansamos de falar aqui, qual é a origem desse corrimento, dessa secreção que você vê do lado de fora da sua pepeca? Bom, primeiro de tudo, que a palavra corrimento ela não é muito interessante de ser usada, porque corrimento, né, ela acaba sendo um termo meio que pejorativo para aquela secreção que na grande maioria das vezes é fisiológica, que você vê do lado de fora da vagina, que você vê na parte externa, na genitália externa, na vulva. Inúmeras vezes eu recebo no consultório mulheres reclamando que estão com algum corrimento e tem um cheirinho, né? E essa palavra corrimento ganhou uma força de tal forma que quando se fala em corrimento, você
quase que invariavelmente associa isso a uma doença, a uma infecção propriamente. Quem é aqui que nunca foi ao ginecologista e fez o preventivo na expectativa de ver alguma coisa, se não precisa passar uma pomadinha ou tomar um comprimidinho, né, para saber se tem alguma infecção? Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos tirar da cabeça é que você não faz preventivo para saber se você tem infecção. Aquela secreção que você pega lá de dentro do seu colo do útero, que você passa o bico de pato e raspa lá dentro, ela não serve para pesquisar nenhum agente infeccioso. Nessa mesma ocasião, o médico pode pegar esse material e mandar para a cultura, se ele quiser, ou para algum outro exame complementar, para ver se tem algum bichinho ali causando alguma infecção, se ele suspeitar. Mas o preventivo não é para isso. O exame preventivo ele é preventivo para rastreio de câncer de colo de útero. Então ele pega as células que estão descamadas na secreção do colo do útero e olha no microscópio e vê se elas são suspeitas ou não de câncer. Beleza? Pois bem, lá falando em colo do útero, o colo do útero é a parte final, entre aspas, né, que vai terminar na vagina, que é esse canal oco, que sai na genitália externa. Então nós temos o útero termina no colo, o colo se encontra com a vagina e a vagina termina na genitália externa, na vulva. Genitália externa e vulva nem são tão sinônimos assim, mas vamos tentar tratar as coisas da maneira mais simples. Lá em cima, no colo do útero, existe um canal dentro dele, tá? A partezinha que comunica a vagina com o interior do útero é um canal. Nesse canal existem células que produzem uma secreção, são glândulas que produzem uma secreção, um muco, o famoso muco que a gente está falando aqui tantas vezes, que é utilizado, que se exterioriza, passa pela vagina, sofre uma série de modificações e acaba se exteriorizando na parte de fora. Esse muco que lubrifica, esse muco junto com o muco produzido, com a secreção produzida por glândulas em volta da vagina, esse muco lubrifica, esse muco protege, esse muco, né, hidrata, esse muco renova a função imunológica, né, preserva a função imunológica da flora da região vaginal. Pois bem, esse muco que o colo produz, portanto, entra em contato com a vagina, hidrata a vagina, protege a vagina e permite que ali vivam uma série de bichinhos que fazem parte da sua flora vaginal, da microbiota vaginal, dizendo de uma maneira mais apropriada, né? Lá tem uma mocinha aqui colocando que a gente poderia mostrar uma imagem, até poderíamos mostrar uma imagem, não seria muito elegante, mas lá no aulão sobre fertilidade que nós já fizemos há pouco tempo, a gente colocou as imagens direitinho, né? Que a gente pode sincronizar, botar direitinho. Aqui não tem como a gente sincronizar imagens, então só estou passando rápido por esses conceitos para você entender do que se trata. Então lá na sua vagina tem secreção vindo de cima do colo do útero e lá dentro, na própria vagina, né, que é um órgão oco, como é o intestino, como é a boca, por exemplo, ela é revestida por uma pelezinha interna que é a mucosa. Essa mucosa, ela descama, ela se renova, igual a nossa pele do rosto se renova. Lá na vagina, as células que protegem a vagina, que fazem essa barreira na vagina, elas se renovam, vão descamando e essas células são cheias de um material chamado glicogênio. Glicogênio nada mais é do que uma reserva de glicose, um amontoado de glicose. E as bactériazinhas espertas que percebem que essas células estão caindo dentro da vagina, elas usam essa glicose do glicogênio como fonte de alimento e metabolizam esse glicogênio e produzem como resultado o ácido lático, que é um ácido, como o nome já diz, e deixa a sua vagina ácida. Portanto, aqui já fica o primeiro conceito importante dessa noite, tá? Sua vagina é cheia de bactérias e fungos, bactérias aeróbicas e anaeróbicas, tá? Entre essas bactérias está uma classe importante, que são os lactobacilos, que tem tanto probiótico aí tentando repor na sua vagina. E esses lactobacilos são os capazes de metabolizar o glicogênio, transformar em ácido lático e manter a sua vagina ácida. Isso é importante para essa função imunológica e para inibir o crescimento de outras bactérias que te fazem mal. Por quê? Eventualmente, quando
a mulher tem relação e vem um pintinho podre lá, cheio de outras bactérias e outros agentes infecciosos, quando eles caem na vagina, eles vão ter que competir com essas bactérias que estão lá para sobreviver. E, eventualmente, como a vagina, o orifício da vagina e o orifício do ânus são muito próximos na mulher, diferente do homem, em que a extensão do pênis separa, né, o orifício da uretra do orifício do ânus, a genitália da mulher é muito próxima do ânus, muito mais do que a genitália do homem. Isso faz com que bactérias espertinhas consigam chegar mais facilmente à vagina e à uretra e causar infecções nessa região. Pois bem, graças a Deus já existem bactérias do bem que moram ali dentro da vagina e alguns serezinhos mal intencionados, mas que não conseguem fazer infecção porque eles têm que competir com essas bactérias do bem, que são muito numerosas e comem esse glicogênio antes que outras bactérias e fungos comam, tá? Isso é uma coisa importante. Então, a secreção que a sua vagina produz, ela já é protetora e ela serve de alimento para bactérias protetoras. E além disso, revestindo toda a mucosa da vagina, existe um sistema imunológico totalmente preparado para identificar agentes infecciosos e destruí-los tão logo seja possível. Então, constantemente a sua vagina, assim como o trato respiratório, como tubo respiratório, como tubo digestivo, está sendo constantemente invadido por micro-organismos, agentes infecciosos, e esses agentes infecciosos são reconhecidos pelo sistema imunológico. O sistema imunológico vai lá e limpa a bactéria, limpa o fungo, limpa o protozoário, limpa o vírus. Pois bem, ali, nesse ambiente, tudo isso, teoricamente, num indivíduo saudável, bem preparado, está vivendo em harmonia. E ali naquela secreção existe uma série de eletrólitos, de sais dispersos ali, que também fazem parte, né, do sistema imunológico, enzimas que ali estão presentes, fazem proteínas que fazem parte dessa ativação imunológica e dessa proteção, dessa barreira, tá? Então, o que existe ali dentro da sua vagina, queira você ou não, é um grande sopão nutritivo, cheio de bactérias e fungos, e estão vivendo em harmonia com você, em harmonia com outros bichinhos, tá? Ai meu Deus, então tem fungo na minha vagina, ela tá toda mofada? Não, porque o mofado é o pãozinho que fica esquecido no armário e que não é capaz de controlar aquela população de fungos. A sua vagina é muito bem habitada, coabitada por alguns bichinhos do bem que te amam e te protegem, tá? Eventualmente eles ficam maus e eles se dão melhor do que você e eles estragam o seu dia a dia. E nós vamos falar sobre eles mais à frente. Pois bem, além de glicogênio, bactérias comedoras de glicogênio, bactérias do bem, fungos, algumas bactérias do mal, nós temos um visitante, digamos assim, intermitente do ambiente vaginal, que periodicamente é lançado ali dentro e é escoado para fora, mas que interfere no ambiente dessa microbiota vaginal. Quem sabe qual é esse visitante inconveniente, muitas vezes, que frequentemente habita temporariamente o canal vaginal? É o pintinho podre que eu falei. Eventualmente podre, né? Espero que seja, na maioria das vezes, limpinho. Mas, eventualmente, é o pintinho podre. E o seu sêmen. O sêmen é uma estrutura que é, por natureza, imunossupressora, porque ele é um corpo estranho, né? Afinal de contas, a mulher tem o seu DNA, tem a sua programação para reconhecer tudo o que é dela e não atacar o que é dela. E não conhece o sêmen. E quando ele vem, ele aparece como um corpo estranho. Só que para ele fazer um neném, ele precisa atravessar esse trato genital até chegar ao óvulo. E para isso, ele vem cheio de substâncias que inibem o sistema imunológico temporariamente para falar: calma, minha senhora, eu só quero fazer um neném, deixa eu passar. Eu sou do bem, tá? Eu sou estranho, sou cabeçudo, tenho um rabo, mas eu sou maneiro, tá? E isso é um processo dinâmico que a cada relação se renova, né? Só que isso não é uma coisa ali
que não é que não faz diferença, né? Que não seja nociva. Isso não é uma coisa inerte. Isso modifica de maneira dinâmica o ambiente vaginal. E com certeza faz parte desse processo de adaptação da vagina diário para se renovar e se limpar, né? Pois bem, todos esses processos estão ali, teoricamente, coabitando em harmonia, né? E toda essa dinâmica que eu estou falando, ela vai dar o tom da sua secreção vaginal, né? Do seu corrimento, da sua leucorreia, digamos assim, de maneira mais acadêmica. Porém, esse aspecto da secreção vaginal, e é por isso que é isso que você precisa apreender também, ele não é algo estático, ele é dinâmico e ele vai variar. Esse aspecto da secreção ele vai variar ao longo do dia e vai variar ao longo da sua vida, porque ele sofre interferência de uma série de fatores que modificam a condição de produção dessa secreção no colo do útero, a condição dos nutrientes que estão disponíveis na vagina para a alimentação dessas bactérias boas ou ruins, né? A presença constante ou não do sêmen vai interferir nisso, os remédios que você toma vão interferir nisso. Portanto, é natural que ao longo do dia a secreção vaginal comece de uma maneira mais exposta ao calor, à umidade, à sua roupa, à atividade sexual ao longo do dia ou não, a alimentação que você fez, que é adequada ou não, essa secreção vai se modificando. Qual é o aspecto geral de uma secreção vaginal normal? Quando você vai ler nos livros, eles dizem que a quantidade, aí já começa o absurdo, porque por isso que eu te digo que não adianta ficar discutindo a teoria das questões em ginecologia e obstetrícia aqui para você, se eu não puder trazer uma coisa prática que faça diferença na tua vida. Quando você vai ler no livro, se você quiser estudar sozinha, por exemplo, você vai ler que os autores colocam que a secreção vaginal normal geralmente tem uma quantidade de 1 a 4 ml. Pois bem, faça o experimento de comprar um xarope, joga o xarope fora, pega o copinho do xarope e fica botando ali embaixo na perereca durante o dia e medindo. Toda vez que pingar, você bota no copinho, bota lá em cima da pia e no final do dia você vê se deu 4 ml ou mais, ou se deu menos do que 1 ml, porque talvez você esteja muito seca. É claro que esse conceito não serve de nada, nem para mim que sou médico, nem para você, porque eu não vou medir, eu não vou botar a sua secreção no copinho e nem você deve botar. Até porque alguém pode achar que pode ser um xarope para tosse e tomar isso na sua casa e não vai ser legal. Então, qual é de fato a ideia geral que nós temos que ter de uma secreção vaginal normal? É uma secreção vaginal que seja constantemente produzida ao longo do dia, que seja capaz de te lubrificar, que seja capaz de te proteger, que tenha um cheiro característico, porque se você cheirar a sua boca ou a boca do seu coleguinha, por mais que ela esteja limpa, ela não tem cheiro de veja multiuso, ela tem cheiro de boca. Quando você acorda, sua boca tem um cheiro de boca dormida. Quando você vai dormir, ela tem um cheiro diferente de boca que acabou de escovar o dente. Assim é a vagina da mulher. Quando acorda, a secreção que está acumulada ali tem um cheiro. Quando ela acaba de se limpar ou de tomar banho e levanta e vai para o dia trabalhar, andar, fazer atividade física, ela tem outro cheiro. E quando você volta para casa com aquela pepeca guardada ali no calor e na umidade do dia inteiro, ela tem outro cheiro. E essa variação é normal. Agora, se você tomar um antibiótico, não se esqueça que o antibiótico que você toma para a sua pele, para a espinha, por exemplo, como essa bonita que está aqui, esse chifre aqui hoje na minha testa, o antibiótico que você toma comprimido, ele circula no seu sangue, ele vai aqui na espinha, mas ele vai lá na pepeca também e mata a bactéria lá. Quando você toma um hormônio artificial para silenciar o seu ciclo, os hormônios estrogênio e progesterona interferem diretamente na produção de muco no canal cervical e
no trofismo, que a gente chama da mucosa, na integridade da barreira da parede da vagina. O estrogênio dita isso. E o estrogênio e a progesterona mexem com o muco. Nós já conversamos aqui sobre Billings, sobre Creighton, sobre identificação de período fértil, e nós sabemos que esses hormônios mexem com isso. Portanto, se você toma hormônios por algum motivo, por algum fator, ainda que seja aquela testosteronazinha tranquila, que aquele seu médico maluco mandou você tomar, ou passar aqui para ficar bonitona, né, e ficar barbuda lá na academia, esse hormônio vai interferir também na sua secreção vaginal. Tamara está perguntando se a live vai ficar disponível, certamente que vai, mas essa é outra modificação que eu vou falar para vocês no final, sobre a nova dinâmica que esses vídeos vão ter, que nós ainda não definimos exatamente como eles vão ser disponibilizados, mas eles vão ficar disponíveis, tá? E de uma maneira diferente que nós fizemos no ano anterior, tá? Não vai ser mais pacotão de live para vocês baixarem, não. Vocês vão ter acesso a isso continuamente. Pois bem, falava eu aqui da questão dos fatores do dia a dia que podem interferir na sua secreção vaginal. Se você come açuquinha demais, né, bota açúcar no café, açúcar no leite, açúcar no suco, açúcar no açúcar, isso vai modificar a quantidade de açúcar que está lá na pepeca também. E as bactérias que gostam de açúcar vão crescer bastante, e os fungos que gostam de açúcar vão crescer bastante também. Se você tiver relações sexuais frequentes com o uso de substâncias que alteram o pH vaginal, pode ser que a sua secreção vaginal, a sua flora, a sua microbiota vaginal se altere e o aspecto da sua secreção varie também. Como é que é esse aspecto, a cor? Essa cor da secreção vaginal ela vai variar de mais esbranquiçada, quando mais fluida, e quando mais recente, a mais amarelada, quando mais acumulada e mais ressecada no final do dia. Geralmente, quando você pega a secreção no dedo e olha, ela ainda é branquinha, aquela fluida que acabou de sair. Agora, se ela acumular na calcinha e ressecar, ela vai ser uma secreção mais amarelada e com cheiro mais forte. Assim como a sua boca, quando fica ressecada ao longo do dia, ao longo da noite, que você dorme lá de boca aberta babando, a boca ficou ressecada, perdeu um pouquinho ali da ação protetora da saliva e o cheiro vai modificar, principalmente se você não tiver escovado o dente no dia anterior. Mas não escove a sua vagina, nós vamos falar disso, porque a vagina não tem dente. Não sei se vocês já perceberam, mas não tem. Tá? Então, todos esses fatores vão interferir. O seu sistema imunológico, obviamente. Então, pessoas alérgicas, que têm muita alergia, elas inibem a resposta imunológica contra micro-organismos. E isso altera a dinâmica de convivência com as bactérias e altera a secreção vaginal. Pessoas que têm doenças autoimunes, que inibem o sistema imunológico bom que convive com as bactérias e controla, elas também alteram a imunidade vaginal e o perfil das bactérias que vivem lá, dos fungos, dos protozoários. E por aí vai, né? Então, pessoas que estão fazendo tratamento com corticoide podem ter quadros, infecções do trato genital inferior de repetição, tá? Então, tudo isso vai interferir no seu dia a dia e vai se tornar um processo dinâmico. Algumas mulheres vão ter uma secreção que é mais pegajosa, mais ressecada, e ao longo do dia ela vai se modificar, ou ao longo do ciclo. Não se esqueça que o seu muco vai variar bastante ao longo do ciclo sob influência da progesterona ou do estrogênio. O estrogênio vai tornando aquele muco fértil, teia de aranha, vem cá meu amor que eu vou te engravidar, que eu vou me engravidar hoje, né? Homem-aranha puxando o homem para a cama, ou ela vai ser aquele muco do período menos fértil, mais ressecado, parece um grumo, uma massinha, né, de pedreiro, tá? Então tudo isso vai nessa dinâmica ao longo da sua vida. Sendo assim, quais são os sinais gerais de alarme de que algo não está acontecendo? Pois bem, eu já te disse que a sua secreção pode variar dentro de um padrão médio ali em quantidade, em cheiro, em cor, né, em viscosidade, mas quais são os sinais de que algo não está legal e que você tem que procurar um médico? Como a Maria está fazendo aqui agora, pedindo o telefone do meu consultório, que está lá no botão ligar na minha página, tá? Então, quando é que você tem que ligar para o consultório para marcar a consulta? Olha, eu quero dar
um check-up aí na pepeca, porque o negócio não tá bom aqui embaixo, meu senhor. Bom, primeira coisa, você tem um padrão que você reconhece. Se você não fez nada de diferente, ou fez, que não devia, e sentiu que a coisa mudou de volume, de cheiro, de aspecto, de coloração, é porque pode ter alguma coisa errada. Apareceu uma coisa bem comum do dia a dia, mas que não deveria ser normal: coceira, prurido. Não é normal. Não é para a vagina ficar coçando o dia inteiro. Diferente dos homens que coçam o saco a troco de nada, sem ter a mínima coceira, eles coçam o saco, porque isso é sei lá, deve ser um símbolo de, né, eu tenho saco. Diferente disso, as mulheres não deveriam coçar a pepeca o dia inteiro. Então, se estão coçando a pepeca o dia inteiro, é porque tem alguma coisa errada, tá? Não é esse o jeito de demonstrar que você é feminina, tá? Os homens coçam o saco, vocês não coçem a pepeca. Nem sei se os homens deveriam coçar o saco tanto assim na rua, né? Porque pode ser que tenha uma doença também. Mas voltemos ao nosso foco, que são as mulheres. Sensação de queimação ou irritação na vulva também não é normal. Pode ser que alguma coisa esteja errada. Provavelmente está. E você tem que dar uma passada no médico, tá? Vermelhidão no local, irritação. Isso é sinal de que tem alguma coisa errada. Esse talvez seja um dos sinais mais importantes e que devem motivar todos esses sinais que eu falei anteriormente. Eles são sinais de que algo está desequilibrado, mas que talvez não seja tão urgente assim a ponto de você ir a uma emergência, a ponto de você correr para o médico amanhã. Mas talvez esse sinal que eu estou te dando agora seja o mais preocupante. Começou a aparecer um corrimento, geralmente purulento, com aspecto amarelado purulento, não é aquele amarelado ressecadinho do final do dia, mas purulento e com dor para ter relação, ou com sangramento após a relação. Esse é um sinal de alarme importante de que pode ter uma infecção mais grave, que você vai ter que tomar, por exemplo, antibióticos, tá? O sangramento depois da relação, como eu falei. Sintomas urinários associados. Muita gente começa a ter um corrimento e junto com o corrimento começa a ter ardência e dor para fazer xixi, tá? Ou, esse também é muito importante, tá? Se você começar a, junto com o corrimento, ter alguma lesão na vulva, tá? Na parte externa, comecei com corrimento e junto com o corrimento começou a aparecer um caroço na virilha ou uma úlcerazinha do lado de fora. Alguma coisa está errada. Procure o seu médico urgente, tá? Pois bem, como eu falei, me procurar o médico. Quando que você deve procurar ajuda? Pois bem, uma vez que um desses sintomas tenha sido identificado, é o momento de você se preocupar. Mas, em alguns casos, você vai se preocupar muito, em outros casos, você vai se preocupar pouco. Por quê? Existem alguns quadros que são desequilíbrio da flora vaginal, da microbiota vaginal. É como se aqueles serizinhos do bem estivessem enlouquecidos e crescendo demais e causando ali algum transtorno na sua secreção vaginal. O maior exemplo mais comum é daquela mulher que do nada começa a ter, principalmente no período pré-menstrual, um corrimentozinho branco grumoso, parece um leite talhado, um papel molhado grudado na parede, assim como se tivesse esfarelado, que pode ficar até às vezes meio esverdeado. Ele é branco, mas pode ficar amarelinho no final do dia, às vezes até esverdeado, mas ele parece um grumo, ele parece uma ricota. Né? A galera que é fraca para comer vai odiar essa live, porque as comparações são toscas mesmo, tá? Mas esse corrimento geralmente vem acompanhado de uma coisa muito típica, que é uma coceira infernal que não passa de jeito nenhum e deixa a mulher louca, alucinada, que ela só pensa em querer coçar aquele raio daquela pepeca. Às vezes vem não só a ardência, mas vem a dor. Não vem só o prurido, mas vem a dor na forma de uma ardência, de uma irritação. E a vulva por fora fica toda avermelhada, irritada, descamando, parecendo uma pele de elefante, com aspecto grosseiro, áspera, tá? Então,
Esse quadro é típico do desequilíbrio da flora vaginal, que constitui a candidíase. É a famigerada candidíase, geralmente. Então, esses são sinais de alerta de que você está com candidíase. A boa notícia é que a cândida é um fungo que vive na vagina da maior parte das mulheres. Esse é aquele funguinho mais ou menos que vive lá e que não faz mal para ninguém. Ele tá de boa. De vez em quando ele toma umas cervejas a mais e se empolga e quer aparecer. Aí você vai ter que fazer um tratamento para reequilibrar essa quantidade de fungos. Mas veja, esse fungo, a cândida, jamais será erradicado da vagina da mulher. Ele no máximo será controlado. Por isso que muitas mulheres tratam candidíase e ela volta, e ela volta, e ela volta. Isso é a candidíase de repetição. Você precisa ter vários episódios ao longo de meses. Isso é uma coisa determinada matematicamente mesmo. E por que isso acontece? É porque o remédio é fraco? Na grande maioria das vezes, não. Pode ser que você esteja tratando de maneira inadequada. Mas na grande maioria das vezes, a recorrência da cândida está associada a um fator de risco persistente. Desequilíbrio imunológico, alimentação inadequada, disfunção do metabolismo do carboidrato, diabetes. O diabetes aumenta a concentração de glicose de uma maneira geral no corpo, isso se traduz também lá na pepeca, com a forma de um desequilíbrio imunológico, tá? O diabetes pode prejudicar essa função imunológica lá na pepeca também. Qual é o outro quadro que é recorrente, persistente, que altera o ambiente vaginal e altera a imunidade vaginal? Gestação. Para algumas mulheres, lá embaixo, a gestação pode representar 9 meses de puro terror, porque muitas mulheres têm essa tendência e na gestação o sistema imunológico dá aquela acalmada para receber o bebê e aí nesse meio recebe também uma cândida e ela toma conta do ambiente vaginal e aquilo se repete várias vezes. Quando você tem uma candidíase de repetição, tudo isso tem que ser reabordado e o tratamento muda. O tratamento vai ser mais longo, tá? Além disso, né, além do remédio, todos esses fatores têm que ser modificados e existem vários fatores, maus hábitos que vocês têm e vocês vão ver quando eu falar. A última coisa que eu vou falar hoje são os bons hábitos e os maus hábitos com a pepeca. E você vai ver no final que os maus hábitos descrevem praticamente tudo que você faz até hoje e que você não vai fazer mais hoje à noite. Se você não tomou banho ainda, aguarda que o seu banho hoje vai ser diferente, tá? Pois bem, a candidíase tem no entanto, ela tem uma característica muito peculiar, que ela é causada na grande maioria das vezes por uma espécie de cândidas, né, particular, que é a Candida albicans. Não precisa gravar isso, só saber que ela existe. Mas já tem gente dando spoiler aqui, ó. Cíntia também adora dormir sem calcinha, né? A Ketla, eu acho que é Ketla que tá falando aqui, ó. Eu amo dormir sem calcinha, a galera liberando geral. A outra aqui, ó, já falou que nem usa mais calcinha, beleza, liberal total, profissional liberal, né? Neoliberal da pepeca, nem usa mais calcinha, sem lenço nem documento, andando contra o vento. Nada contra, cada um que use o tipo de roupa que quiser. Eu imagino, não tenho como saber, que seja um pouco incômodo, porque se eu andar sem cueca, a coisa fica meio solta. Vocês não vão ficar soltas, né? Mas incomoda um pouco para os homens. Mas para as mulheres eu não sei se isso faz muita diferença, mas andar sem lenço nem documento também tem lá suas vantagens, que é aquele vento embaixo, devo dizer que refresca. Pois bem, voltando aqui à nossa situação, a cândida pode ser causada por uma outra espécie de cândida. E aí nesse caso, a cândida não albicans, ela é resistente à maioria dos tratamentos convencionais. Aí você vai ter que fazer um tratamento diferenciado, por exemplo. Aí está um pulo do gato de quem tem a manha também. O médico que tem a manha sabe a hora de procurar essa cândida e mudar de tratamento. Aí, ó, eu e meu marido dormimos nus. Que coisa mais maravilhosa, né? Que sensualidade, que clima quente que está começando a ficar aqui nessa live. As pessoas se libertando, vamos todo mundo dormir nu hoje, né? Quem sabe eu não arrumo uma irmã para Maria Alice hoje à noite, ou um irmão.
Vamos todo mundo dormir nu então. Mas depois dessa ideia ótima que a Jéssica deu aqui, né, todo mundo nu, eu falava que também existe uma outra coisa que simula muito a candidíase, que é um diagnóstico que pouca gente conhece, que é a vaginose citolítica, tá? A vaginose citolítica, você não precisa saber disso também, de nome. Você precisa só saber que se você está tratando cândida o tempo todo, corrigiu todos os fatores, trata e aquilo nunca melhora, pode ser que seja a vaginose citolítica também, que é um outro tipo de desequilíbrio da flora vaginal, que não tem causa muito, não da flora, mas do ambiente vaginal, e que causa uma alteração do corrimento, da secreção vaginal, e causa essa sensação de irritação com coceira, mas não é tratado com o tratamento da candidíase. Por incrível que pareça, o tratamento é com bicarbonato de sódio. É como se a vagina estivesse lá super ácida e você precisasse tacar um pouquinho de bicarbonato de sódio ali para reequilibrar. Muitas mulheres tentam tratar lá no consultório, a gente vai caminhando, a coisa não progride, fala, opa, vamos tentar fazer um banho de assento com bicarbonato, assim assado? Bora! Aí quando volta, resolveu. Então tem que ficar de olho nisso também, tá? Não é para pegar bicarbonato de sódio aí agora, enfiar numa bacia e sentar dentro, porque você não sabe fazer a diluição. Quem sabe sou eu. Então, lá no consultório eu te dou a receita. Aqui não é lugar de fazer receita, porque aqui não é consulta médica, que é cultura médica, tá? Então não inventa isso, tá? De sentar no bicarbonato, porque tem que ter a concentração certa, tá? Pois bem, existe um outro quadro de desequilíbrio da flora vaginal, que não é com fungo, é com bactéria, que também não é nada perigoso, não é nada de fim do mundo, mas que também faz mal, né? Que é a vaginose bacteriana. Aí são as bactérias que se desequilibram. Esse predomínio de bactérias, de lactobacilos na vagina se perde e começam a crescer as bactérias anaeróbias, as malditas bactérias anaeróbias. Essas bactérias são uma praga, porque quando elas se alimentam da secreção vaginal, elas produzem substâncias muito agradáveis, né, ao olfato. Entre essas substâncias existe uma que tem um nome maravilhoso e intuitivo, que chama cadaverina. Cadaverina. De tão cheirosa que ela se chama cadaverina. E você imagine uma bactéria que se alimenta da sua secreção e produz uma substância cadavérica dentro dela. Por isso, a vaginose bacteriana, ela é caracterizada por um corrimento meio cinza e com aspecto, com cheirinho delicioso de peixe podre, fim de feira. Então aqui fica uma dica importante, que se a pepeca está com cheiro de fim de feira, a pepeca não está podre explodindo, ela só tem um desequilíbrio da flora vaginal, provavelmente que é a vaginose. Isso não é grave, isso não vai te matar, mas é uma merda. Imagina você sair por aí fedendo a peixe podre, e fede mesmo, tá? É aquela coisa que quando tira a roupa no consultório, o médico sentado, antes de levantar para ver a paciente, ele já sabe, é vaginose, porque o fim de feira vem, tá? Então, isso é muito característico também. Em geral, a vaginose bacteriana se desenvolve melhor no meio básico e a vagina é ácida. Mas tem uma coisa básica, um líquido básico, que neutraliza a acidez vaginal e que frequenta a vagina periodicamente, frequentemente, de maneira intermitente, que é o nosso amiguinho sêmen, lá do pintinho, que não precisa estar podre para causar isso, tá? Vaginose não se pega de ninguém, porque a vaginose é causada por um desequilíbrio nas bactérias que estão na sua pepeca. Então não vai culpar o Jurandir que enfiou o pintinho na sua pepeca, que o pinto dele não está podre. Foi só o sêmen dele que deu uma desequilibrada na vagina e fez isso. Mas entendam, não é só o sêmen que causa isso, tá?
Vaginose não é DST, vaginose não é infecção, é um desequilíbrio da flora vaginal, que pode ser precipitado, entre outras coisas, pelo sêmen de Jurandir, tá? Não quer dizer que o seu marido pulou a cerca, então, pelo amor de Deus, tá? Isso é uma coisa que eu brinco aqui para tentar dar leveza a esse tema que é sério, mas muitas mulheres, diante desses quadros, não compartilham isso com o médico e absorvem essa ideia de que todo corrimento é infecção e é DST. E já vão culpando o marido e achando que ele está pegando a piranha lá no trabalho. Coitada da mulher do trabalho, que nem tem nada a ver com isso. Entendeu? Então deixa ela quieta lá. Primeiro vai no teu médico e pede um esclarecimento sobre o quadro. Beleza? Pois bem, falando em DSTs e coisas sérias que denunciam a pulada de cerca do Jurandir, coitado, mas não vamos brincar com isso aqui de maneira leviana, porque agora é realmente sério. Existe uma DST, né? Uma infecção que é sexualmente transmissível, que altera de maneira muito característica o corrimento, que é a tricomoníase. Ela é transmitida por via sexual, mas entendam, e aqui é outro ponto importante, não levante da cadeira e vá culpar o seu marido. Às vezes, quando você tem tricomoníase, ou o seu parceiro, a tricomoníase, o tricomonas, que é o protozoário causador da tricomoníase, é um agente infeccioso, ele não faz parte da flora vaginal normal e, portanto, ele é um agente trazido de fora, tá? Ele é transmitido pela via sexual. Mas não quer dizer que a tricomoníase que você está apresentando agora tenha sido transmitida agora, tá? O tricomonas é um protozoário que é capaz de viver, é um parasita que é capaz de viver na uretra, nas glândulas em volta do introito vaginal, no canal vaginal, de maneira indefinida. Então, durante algum tempo, você pode ter tricomonas na sua pepeca e ele não dar sinais. Então, não adianta dizer que a tricomoníase que você apresentou agora, você foi lá no médico e ele falou assim, você está com tricomoníase, minha senhora. Isso é transmitido sexualmente. Você tem que tratar e o seu parceiro tem que tratar. O Zezinho vai ter que tratar. Mas não quer dizer que foi o Zezinho que te passou. Porque, às vezes, ele já estava, o protozoário, não o Zezinho, o protozoário já estava lá na sua pepeca, né? E ele deu sinais naquele momento de infecção. Em algum momento aquilo desequilibrou dentro da sua pepeca. E aí a infecção apareceu. Né? O sistema imunológico deu mole, começou a infecção. Então, uma coisa é dizer que aquilo foi transmitido por relação. Outra coisa é dizer qual relação que transmitiu aquilo. É impossível algum médico chegar para você e dizer que a relação sexual que te transmitiu aquilo foi a tal. Talvez você na sua rotina consiga ver que você teve relação com fulaninho, ele tinha os mesmos sintomas e quando você teve relação com ele, apareceu a mesma coisa. Aí a coisa fica meio óbvia. Mas certos quadros, por exemplo o HPV, é a mesma coisa. Ele pode ficar no seu organismo por anos sem falar nada. E aí, depois que você casou, apareceu a verruga. Aí você vai lá e culpa o coitado do Zé, teu marido, que está saindo com a piranha do trabalho. Mas isso não é verdade. Porque o HPV também pode ficar por anos silencioso lá na pepeca e não causar nada. Então, não queiram arrumar uma cronologia para essas infecções, porque isso não é garantia. Mas a tricomoníase, quando é diagnosticada, por você não saber se você já passou para o seu parceiro ou não, você tem que tratar e tratar o parceiro sempre, tá? Então, pois bem. Dito isso, né, a gente já pode partir para uma outra situação em que o corrimento, ele é... a gente não pode esquecer, né? A tricomoníase, ela tem esse mesmo aspecto de uma secreção vaginal, de uma leucorreia, de um corrimento que foge do normal. Porque ela geralmente tem um aspecto purulento ou esverdeado e ela tem dor, tá? E pode ter sintoma urinário junto. A ardência para urinar, por quê? Porque o tricomonas, da tricomoníase, ele vai lá na uretra e ele causa infecção lá também, tá? No homem, ele vive na uretra.
Então, ele causa sintoma urinário, pode causar sintoma urinário junto. Então, vejam que os sinais, né, eles variam um pouco, mas eles saem do ambiente da normalidade. Então, entenda que você não precisa saber o que você tem. Essa função é do médico. E a minha função aqui hoje é te mostrar que existem pontos chaves que tem que ligar aquele desconfiômetro ali dentro da sua cabeça e falar, opa, tá na hora de ir pro médico. Ele vai me dizer o que eu tenho, tá? E tirar essas paranoias da tua cabeça de que fulano me passou, foi o ciclano, foi a privada suja, porque aqui, ponto central desta live, pelo amor de Deus, parem de falar que vocês pegaram coisa sentando na privada suja. Toda vez que me perguntam se banheiro público, se a privada do banheiro público, se foi no banheiro público e pegou tal coisa, se é possível. Se você só vai pegar infecção no banheiro público se você transar no banheiro público, tá? Assim como pega no ônibus, só se transar no ônibus. Pega na rua, só se transar na rua, tá? Sentou na calçada sem calcinha, só se sentou em cima do amiguinho podre lá, tá? Então, não vem com essa, né? As infecções sexualmente transmissíveis não são transmitidas por privada suja, nem por calçada sem calcinha, tá? Então, isso tem tudo a ver com encarar as responsabilidades dos seus fatos. Nós já falamos várias vezes sobre isso e a gente passa pela brincadeira e depois dá uma marretada, tá? Não adianta ter um comportamento de risco e depois querer culpar o banheiro público. Pois bem, dadas essas características anormais do corrimento com a qual você tem que se preocupar, tá na hora de falar sobre aqueles hábitos bons e ruins que você vai anotar. Eu anotei aqui pra gente não perder nenhum deles e você vai fazer o quiz aí agora na sua casinha antes de deitar. A Tainá tá doida pra tomar um bom banho, né? Provavelmente nesse bom banho ela faz a maior parte das coisas que ela não deve fazer que estão escritas aqui e eu vou enumerar uma a uma, você faz a sua lista, você vai pontuar. Se você tiver uma pontuação maior ou igual a 7, você está errado. Mentira, não tem pontuação nenhuma, é só para você saber que você tem que rever os seus conceitos. Então, o primeiro conceito geral, a pepeca não é suja, a pepeca se limpa. Mas o senhor falou da boca, eu tenho que escovar o dente todo dia, que senão vai juntar sujeira. A sua perereca não tem dente, então você não precisa escovar a perereca, porque a perereca não junta sujeira no dente, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, hábitos ruins, anota aí. Hábitos ruins, já pode marcar. Quais eu tenho? Primeiro, ducha. Ducha. O que é ducha? Pegar o chuveirinho e fazer aguinha lá dentro. Não faça isso, tá? A vagina se limpa sozinha. O fluxo de secreção da vagina joga as coisas para fora. Você vai lavar a parte de fora. Mãozinha na perereca do lado de fora, esfregando só, tá? Então ducha, esquece. Se faz, tá errado. Isso não é asseio, isso é ignorância. Então tá errado, tá? Você quer ser limpa, você joga a ducha no sovaco, joga a ducha no pescocinho, na craca, joga a ducha no cabelo, mas não joga na pepeca, tá? Isso não é higiene. Segundo, esse aqui é muito comum, tá sempre na bolsinha da mulher. Lencinho umedecido, porque eu sou limpa demais, eu não vou passar papel higiênico do banheiro público. Eu sou rica, eu vou usar lenço umedecido da Huggies, com cheiro de erva doce. Pé! Errado. Tá umidificando a vagina, tá interferindo na flora e está jogando fragrâncias dentro da perereca. A sua vagina não foi feita, pega o lenço umedecido, agora dá para fazer a comparação. Passa na boca, passa na língua, para você ver como é que o seu corpo reage lá dentro com perfume, tá? Não é para fazer isso. A sua perereca não está preparada para perfume. Tanto é que a melhor coisa para lubrificação, para quem está com dificuldade, é KY, que não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. É lubrificante à base de água, tá? Terceiro, então, para de achar que você é rica e está limpando a perereca na rua com lenço umedecido, que você é diferenciada, tá? E limpa com papel.
Se o papel do banheiro que você usa, lá do seu chefe miserável no trabalho, é aquele papel higiênico de jornal reciclado, que é uma lixa, você leva o seu papel higiênico personal folha dupla sem cheiro, tá? Só isso, você vai secar a perereca só com isso. Próximo passo: banho de espuma com cheiro. Você, mais uma vez rica, maravilhosa, chegou na sua banheira, tacou um monte de essências e botou a perereca naquele banho de imersão, fez aquela canja, né, de perfumes. Essa essência que você bota lá no banho de banheira, com água morna, inclusive, né, com aquela hidromassagem, vai dando aquela chacoalhada de fragrâncias e é como se você estivesse passando milhares de lenços umedecidos com odor na sua pepeca. E aí esse fator é multiplicado por 1000 e o que já irritava em pequena escala vai virar uma grande irritação. Esquece, banho com fragrâncias. Faça isso eventualmente na sua vida quando você tiver um longo dia de trabalho, um dia muito difícil. Eventualmente você vai, toma o seu banho de espuma para você relaxar, mas não ache que você está limpando a perereca com isso, que não está. Próxima, número 5. Roupas sintéticas e apertadas. Aquela calcinha super sexy de lycra que você usa para provocar o seu marido é a mesma que está causando o abafamento da sua perereca e não está deixando ela respirar. Portanto, nada de calcinha de material sintético, aquela microfibra horrorosa, tá? Que só deixa as pessoas mais suadas. Assim como no sovaco é na pepeca. Então tira a roupa sintética lá de baixo, tá? Roupas apertadas também. Roupa sintética apertada é igual à academia, né? Então, reveja seus conceitos. Vá para a academia com uma roupa mais soltinha, tá? Para fazer exercício é melhor. E para fazer menos corrimento é melhor também. Conceição Abrantes perguntando aqui, ó. Dermacide pode? Dermacide é sabonete íntimo, que era o nosso próximo passo. É limpeza, é perfuminho e é desequilíbrio do seu pH vaginal. É tudo que as empresas, as indústrias farmacêuticas querem que você faça, que vai atrapalhar a sua pepeca a um preço módico que custa, né, bem mais do que um sabonete, que eu vou te dizer qual é o que você vai usar mais pra frente. Tem gente, quando eu falo, é verdade. Eu recebi isso no meu consultório hoje. A pessoa com candidíase de repetição falando: pode jogar aquela fragrânciazinha, aquele spray para tirar o cheiro? Gente, desodorante é aqui, da cintura para baixo, não, tá? Não é para usar talco, não é para usar desodorante, não é para usar spray higienizador, nada, tá? Outra coisa, última, essa daqui é maravilhosa, já falei várias vezes nas perguntas. Protetor diário. Ele não é protetor e nem é diário. Portanto, não use, porque o protetor de um lado é fofinho, de espuma, do outro é um prático que não deixa a sua perereca transpirar. Então, tira o prático e deixa ela respirar, principalmente em casa. Você não precisa se proteger da sua própria secreção, da sua própria lubrificação, ok? Então, chega de protetor diário, deixa cair na calcinha, que é assim que as coisas são, tá? Aqui, ó, a Cat, ela tá falando que foi numa página de um cara que falou que usa álcool gel no órgão genital. Bota álcool gel no seu órgão genital que você vai ver o seu mundo literalmente pegar fogo, tá? Se coisa com cheiro já é ruim para sua pepeca, imagina álcool gel. Bota na boca para você ter uma ideia primeiro e depois você pensa se você quer botar lá embaixo. Dadas as práticas ruins, vamos às práticas saudáveis, que você com certeza não tem. Para o banho de hoje ser bem melhor que o banho de ontem, não menos do que o banho de amanhã. Dada essa poesia ridícula, primeiro hábito: lavar a pepeca com 3 elementos. Água, pepeca de fora, tá? Desculpa. Genitália externa, vulva. Não enfia o dedo na perereca. 3 elementos, anota aí:
3 elementos. Esquece alho. Esquece alho, é coisa de gente maluca. Gente que enterra a menstruação e faz cerimônia de entrega da menstruação para a lua. Não é para fazer vinagrete dentro da perereca, tá? Perereca não foi feita para álcool gel, nem para alimento. Não é para botar arroz, feijão, batata frita, nem alho, tá? Azeite, vinagre. Não é para temperar a perereca, nem para limpar, nem para temperar, tá? Primeiro elemento, anota aí, para limpar a perereca: água, temperatura ambiente, nem quente nem fria. Segundo elemento, sabão neutro, sem cheiro, sabão de glicerina, aquele mais vagabundo do mercado, aquela barra de sabão de banho de porco, tá? Ou você vai lá na Granado e compra aquele sem cheiro, não é o de bebê da Granado, é o neutro da Granado. Terceiro elemento, mais importante, não pode faltar, a sua mão, do lado de fora. Acabou. Ah, posso usar dermacide? Não precisa, vai gastar dinheiro à toa. Posso usar a escova de encerada Polishop? Não, tá? Ah, mas na Polishop diz que é maravilhosa, tem a moça lá limpando a perereca dela ficar brilhando. Não, tá? É mentira, tá? Beleza. Segundo hábito saudável que você pode ter essa noite: não queira que a sua perereca seja cheirosa, ela tem cheiro de perereca, tá? Então, cuide da sua perereca, e se você achar que ela tem um cheiro estranho, vá ao médico. Se o seu marido está achando que o seu cheiro de perereca natural é estranho, manda ele pro médico, para ele ver se ele tem algum problema, tem nojinho de perereca, que aí o problema é dele, não é seu, tá? Então, se você está achando que o seu cheiro da perereca está forte e mudando, não taca coisa para esconder. Primeira coisa, vai no médico, ele vai olhar, ele vai cheirar e vai dizer: minha filha, essa secreção é normal. Nós estamos nos últimos minutos de live e vai ficar essa mensagem aqui para você. Roupas íntimas de algodão e nada apertado. Em casa, se puder, fica sem nada, tá? Ou faz como a Jéssica que falou aqui, ó, livre, leve, solto. Eu saio na rua sem nada, só uma saia e vento em cima. 4. Após o banho, o que você vai fazer para secar? Secador da Polishop? Não. Toalha por fora, só. 40 minutos restantes. É o que eu te digo. Vamos quebrar paradigmas e vamos rever todos esses conceitos. Fica aqui a mensagem final: a sua perereca não é suja. Não seja obsessiva por limpar. E se você acha que tem alguma coisa errada, vá ao médico, tá? E se seu marido acha que tem alguma coisa errada e o médico já falou que tá certo, manda ele pro médico para rever se ele tem nojinho de perereca. Cuide bem, tome banho direito, use roupa direito, melhore a sua alimentação e se cuide. Pare de inventar moda para pepeca, não escova o dente da pepeca. Boa noite, tchau.